Ale Oliveira. Vamos falar deste clássico neste dia seguinte. O que mais já deu para digerir a respeito dessa vitória do Atlético contra o Cruzeiro? O que mais te chama a atenção neste dia seguinte, agora com a cabeça um pouco mais fria, pensando na sequência, especialmente da vitória do Atlético e derrota do Cruzeiro na quinta rodada do Campeonato Mineiro. Bom dia, Ale. Boa tarde já, viu, Pedro? Boa tarde. Tem muita gente que fala o seguinte: se não almoçou é bom dia. Então, meu bom dia é só lá para 2 da tarde. Então, boa tarde. E especialmente para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. O que mais me chamou a atenção, eu sou mineiro de coração, vai fazer aí 4 anos já, tá? E para mim, disparado, foi o clássico de maior qualidade que eu vi nesse período. Eu vi clássico de muita disputa, de muita briga, sabe? De muito estudo, às vezes, de muita marcação. Mas esse eu achei especialmente bom. E mesmo no primeiro tempo, em que, na minha opinião, o Cruzeiro foi melhor, eu falava com o Cirilo na jornada esportiva, quem nos acompanhou prova disso, que para mim o primeiro tempo do Atlético já tinha sido o melhor momento dele em 2026 e muito melhor do que a maioria dos momentos em 2025, perdendo o jogo, hein? Perdendo o jogo. E no segundo tempo, então, nem se fala. O Atlético jogou muita bola. Eu acho que isso tem a ver com vários aspectos, né? Primeiro, eu acho que a escalação, né? Como o Caixa falou, o fato dele abrir mão daquele sistema com 3 zagueiros. A verdade é que o Atlético tem uma carência muito grande nessa posição. Não tem 3 zagueiros para jogar. E como ele gosta de fazer essa construção, começando por essa linha com 3 homens, isso dificultava demais a construção do Atlético, prejudicava muito. Daí ele colocou 2 zagueiros e colocou muita gente boa para jogar junto. Porque tem gente boa no Atlético, sim. Então colocou os 2 laterais, né? Não é um zagueiro, não é um meia. Depois o Alan Franco até foi fazer essa função que ele faz inclusive na seleção do Equador muitas vezes. Mas colocou um meio-campo povoado, né? Com bastante marcação, bastante dinâmica, bastante vigor. E colocou Dudu e Hulk juntos, né? Que são jogadores desequilibrantes, como foram no jogo, né? Absolutamente desequilibrantes. No meu time ainda entra o Scarpa. O Scarpa acho que tem um lugar nesse time. Aliás, não consigo entender de jeito nenhum como é que a primeira opção dele ainda continua sendo o Igor Gomes, em que pese que o Igor Gomes não tem nada com isso. Pra mim, o Igor Gomes tá jogando no limite dele. Pra mim, o Igor Gomes, ele não me rouba um centavo. Só que o limite do Igor Gomes, ele ainda é aquém. Se você quiser jogar com um segundo volante, que o Alexander, e se você quiser jogar como um meia, que o Scarpa, né? Aliás, o Alexander é um mistério, né? Porque muita gente especulou que ele estava com um problema de disciplina, né, Pedrão? Mas se ele estava com um problema de disciplina do meio da semana para domingo, ele entrou para a igreja e aí o cara coloca ele justamente no segundo tempo do clássico com o bicho pegando, né? E ele é muito bom jogador, evidentemente tem que ter mais minutos, não dá para ele entrar só no 5º jogo, ele tem que ser efetivo nesse time, e o Scarpa também. Mas enfim, acho que ele colocou os bons para jogar junto e individualmente eles são desequilibrantes. Então é uma jogada do Dudu pra cima, aliás, uma não, né? Que ele fez algumas. Mas uma jogada do Dudu pra cima do Fabrício Bruno, que ele coloca o Bernardo na cara do gol. E uma jogada do Hulk, que ele faz um gol antológico. Isso ajuda demais, né? Então o Atlético, na minha opinião, você perguntou das lições, tem várias, né? Então não dá pra entender que o Rony é melhor que o Hulk, não dá pra entender que ele quer jogar com 3 zagueiros, sendo que a gente viu ontem que o desenho tático não é esse, não dá pra entender que o Scarpa e o Alexander têm uma minutagem menor. Então são várias lições. Agora, se ele aprendeu as lições, o Atlético tem um ganho excepcional. E evidentemente que eu não tô falando do Campeonato Mineiro, não. O Campeonato Mineiro ele pode usar para fazer as experiências que ele quiser. Agora, quando tiver um jogo à vera, Campeonato Brasileiro, jogo importante, Copa do Brasil, Sul-Americana, ele tem uma base que ele deve usar. E a gente vai ficar atento a isso. Provou em campo? Repete. Provou em campo? Repete. E ontem, o Sampaoli e o Atlético foram muito bem. Nath Fiuza, sua visão do clássico. Em quem você votou em melhor em campo ontem, Ale? Dudu. Eu concordei com você, Dudu. Que milagre.
Nath Fiuza, você não esteve na nossa jornada esportiva, acompanhou mais cedo o título do Cruzeiro na Copinha, com o melhor em campo, e a sua visão sobre este clássico de 2-1 pro Galo na Arena MRV. Boa tarde, Nath. Boa tarde, viu, Pedro? Um abraço a você, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes neste início de semana. Meu abraço também pro Ale Oliveira. Se eu estivesse na transmissão, teria concordado com você e com o Ale, teria dado meu voto também para o Dudu, que fez uma partidaça, né? Muito ativo, muito participativo pelo lado esquerdo, ajuda na construção do primeiro gol, o gol do Bernard, né? Deu trabalho pro William, deu trabalho pro Fabrício Bruno. Fabrício Bruno já amarelado, né? Ficou ali meio naquela vou, não vou, e o Dudu passou por ele com muita facilidade, enfim. Então, acho que foi um jogo em que os principais atletas do Atlético cresceram de produção. O Dudu sendo decisivo, o Bernard, o Hulk, né? São o Scarpa participando da construção também do gol, uma defesa um pouco mais sólida. Os principais jogadores ali, nos setores mais críticos do Atlético que a gente vinha observando até então, deram uma resposta muito positiva. E o Atlético mereceu vencer o clássico, principalmente pelo segundo tempo. Eu concordo com o que o Ale falava. Ainda na primeira etapa, quando perdia o jogo, o Atlético já fazia uma partida melhor que as partidas anteriores. E no segundo tempo, deu aula de jogar esse clássico com mais intensidade que o seu adversário, mais ligado que o seu adversário, com uma estratégia melhor definida, né? O Atlético até fez o Cruzeiro provar do seu próprio veneno, né? Ter menos a posse da bola, mas morder mais, recuperar, brigar mais por essa posse, e quando tinha a bola, já partia com mais velocidade, um time mais objetivo, né? E isso surtiu o efeito. O gol do Hulk mesmo sai de uma bola que é roubada ali numa saída, né, do Cruzeiro, com o Fabrício Bruno, com o Kaique. Então foi um Atlético mordendo mais no meio campo, mais ligado, pegando essa bola, sendo mais objetivo, que era uma característica até então que a gente observava muito no Cruzeiro. E o Cruzeiro do segundo tempo foi um time meio indefinido. Teve muita posse de bola, mas criou pouco, uma posse de bola meio nula, muito encaixotada na marcação atleticana. No primeiro tempo, aí sim, aquela bola longa que busca o Caio Jorge, essa funcionou, voltou a escancarar uma fragilidade da defesa do Atlético, né? Que naquele lance se comportou mal. O Renan Lodge ali fez uma linha de impedimento que não existia, mas depois eles recuperam na partida. Então acho que foi um primeiro tempo de um Cruzeiro superior e mais eficiente, e de um segundo tempo de um Atlético bem mais ligado no jogo e superior para fazer os seus gols. Ainda teve as grandes defesas do Cássio. Eu falava ontem no Domingão Esportivo que todo mundo entra em campo para vencer, obviamente, e que essa vitória daria muita moral ao Atlético, apaziguaria um pouco o clima, né? Daria confiança para a sequência, mas que mais do que só o resultado seria a performance, o desempenho. O torcedor do Galo estava sedento por ver um time melhor encaixado, por ver o Sampaoli fazer melhores escolhas, por ver um time jogando bem, com estratégia, com cara dentro do campo. Eu acho que isso pôde ser visto ontem. Não significa que já está tudo 100% para pegar o Palmeiras na quarta-feira, mas eu acho que o Sampaoli ontem mostrou um caminho, né? Abriu mão dos 3 zagueiros, colocou mais gente no meio-campo. O Vitor Hugo, ele vem dando oportunidade, tem jogado bem, tem sido uma grata surpresa, colocou esse Atlético para marcar mais em cima. Será que o Hulk vai conseguir fazer isso em todos os jogos? Não sei, mas fez ontem, muito bem feito. Inclusive foi o jogador do Atlético que mais roubou bolas, duelos no chão em toda a partida. Então o Hulk muito mais participativo também, sem a bola. Então a gente começou a ver um caminho, né? Que era o que se esperava no jogo que antecede justamente a estreia no Campeonato Brasileiro, né? É isso, e vamos também falar bastante sobre o lado do Cruzeiro, né? Os impactos dessa derrota no Clássico, logo depois do intervalo aqui na Itatiaia. Agora meio-dia com 18 minutos, a gente já volta. Para você que está no YouTube, tem intervalo interativo.